Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma quinta-feira de aulas diretamente dos estúdios da segunda série. Meus anjos, vamos começar a nossa aula de Física, nosso encontro de Física aqui pelo canal Educação. E eu já vejo aqui as mensagens da galerinha do YouTube, das mensagens públicas aqui do IPTV. E aí eu quero saber de vocês, como é que estão? Como é que vocês se encontram? Renanzinho, deixa eu dar uma olhadinha nos meus polos, galerinha que tá aqui com a gente. Deixa eu ver aqui a galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, os meus lindos, meus amados de Jacobina, de Eliseu Martins, beijão, ó, cheiro pra vocês. Galerinha de Morro do Chapéu e Uruçuí também, os meus lindos de Uruçuí, galerinha linda, tá acompanhando aqui a nossa aula do canal Educação também. Meus anjos de Morro do Chapéu, um cheiro pra vocês. Canavieira, Baixa Grande do Ribeiro também acompanhando mais uma aula. Jovens, vamos começar o nosso encontro e a nossa aula de hoje vai falar de fenômenos ópticos, tá? Fenômenos ópticos. Professor, esses fenômenos ópticos, eles são quais? Podem ser quais? Eles podem ser o fenômeno da refração, reflexão e absorção. A gente vai trabalhar com esses três fenômenos hoje. Certo, Jacobina? Vamos trabalhar com refração, reflexão e absorção. E depois eu vou dar ênfase ao fenômeno da reflexão. Tá bom? Então a nossa aula, ela vai ser estudar os fenômenos ópticos. Nosso encontro de hoje busca estudarmos, compreendermos os fenômenos ópticos. Com certeza, um cheiro, um abraço apertado para a galerinha do Benedito Portela Leal, galerinha que está acompanhando a gente. Larissa já está aqui, já mandou mensagem diretamente de Elesbão Veloso. Um cheiro para toda a galerinha de Benedito Portela Leal, galerinha de muito amor que eu sinto por vocês, tá bom? Um cheiro para vocês, um abraço. Jovens, tranquilo, né? Tranquilidade por aí, por Elesbão Veloso, né? Galerinha de Jacobina também, tranquilos aí em Jacobina, né? Os outros polos também estão com a gente, Morro do Chapéu, Pajeú, tudo tranquilo, né? Pois, meus queridos, vamos começar aqui a nossa aula. Opa, Laisiele, diretamente de Baixa Grande do Ribeiro, também está aqui com a gente. Um cheiro, viu, Laisiele? Meus amados, vamos começar a nossa aula. Como eu falei para vocês, o nosso foco hoje são estudar os fenômenos ópticos. Então a gente vai começar estudando a teoria desses fenômenos, observando quais são esses fenômenos que eu falei para vocês, que eles são divididos em reflexão, refração e absorção. Não é isso? E depois nós vamos estudar o nosso foco, né? O nosso foco do estudo de hoje será a reflexão, tá? E aí a gente vai estudar os tipos de reflexão, que é a regular e a difusa, e as leis da reflexão. A primeira e a segunda lei da reflexão, tá bom? Duas leis bem simples, bem tranquilas, que como o nosso foco é trabalhar a luz olhando para a geometria, a gente vai precisar muito da geometria
nas nossas aulas de hoje, tá? Principalmente questão de ângulos. E, professor, logo ângulos, a gente vai precisar. Então, se você não tá tão bem assim no quesito ângulos, você vai ter que procurar estudar ali a parte. Revisar um pouquinho, tá bom? Começando aqui o nosso tema de hoje, fenômenos ópticos. Fenômenos ópticos. Vamos lá. Fenômenos ópticos, o que são? São fenômenos observáveis. São eventos observáveis a olho nu. E esses eventos, eles vão promover uma interação entre luz e matéria. Através desses fenômenos, eu vou conseguir observar que existe uma relação entre luz e matéria. Ok? Esses fenômenos, eles são divididos em reflexão. Você está observando o que acontece com a luz durante um fenômeno de reflexão. Refração. Você está também observando o que acontece com a luz no fenômeno de refração, que também é chamado de transmissão, tá? Transmissão, aí na telinha, é o mesmo que refração. E também o fenômeno de absorção, tá? São esses três fenômenos que a gente vai analisar na nossa aula de hoje. Reflexão, refração e absorção, tá? Galerinha, começando aqui pelo primeiro fenômeno. Fenômeno da reflexão da luz. Muito presente no nosso cotidiano, muito presente no nosso dia a dia. A reflexão da luz é o fenômeno óptico caracterizado pela incidência da luz na superfície que separa dois meios. Olha só, você tem uma superfície que vai separar dois meios materiais. Então imagina eu passando uma linha aqui imaginária que vai separar o meio 1 do meio 2. Então, imagina que eu tenho uma linha imaginária, certo, Ellen? Que separa meio 1 de meio 2. Vão existir raios de luz, vai existir um feixe de luz. Lembra que feixe é um conjunto de raios luminosos, né? A gente viu isso nas aulas passadas. Então, vão existir feixes de luz que vão incidir nessa superfície S, que separa os dois meios, tá? Porém, esses raios, que eu vou chamar de raios incidentes, eles não vão entrar no meio 2. Eles não vão passar para o meio 2. Eles vão incidir na superfície S e retornar para o meio 1. Certo? Então, acontece a mesma coisa aqui do lado. Ó. Eu tenho meio 1, meio 2 e a superfície S, que separa os dois meios. Superfície S, superfície S. Galerinha, o que está acontecendo do outro lado ali, ó, na reflexão regular? A mesma coisa. O raio incidente, que é o que vai em direção à superfície S, colide na superfície S e retorna para o meio 1, não passa para o meio 2.
esse raio nós vamos chamar de raio refletido. É o mesmo que está acontecendo aqui. Raio refletido. Professor, tem certeza que a mesma coisa está acontecendo nos dois? Tenho. Professor, estou achando a imagem diferente. A imagem da direita é diferente da esquerda. É porque está acontecendo o fenômeno da reflexão, que é o fato da luz ir para uma superfície e retornar dessa superfície. Porém, quando os raios eles vão paralelos, eles incidem paralelos e retornam paralelos, essa reflexão é classificada como regular. Então você aí tem vários raios incidindo na superfície. Esses raios paralelos, indo paralelos e retornando de forma paralela. Essa reflexão é chamada de regular. Certo? Porém, quando os raios eles não seguem um padrão no retorno, ou seja, eles vêm paralelos, mas eles refletem indo para direções diferentes, não seguem um padrão, eu vou chamar essa reflexão do tipo difusa. Ela é classificada como difusa. Então, a reflexão seria esse fenômeno, que eu tenho a incidência da luz na superfície que separa dois meios e essa luz ela retorna para o meio de origem. Ok? Esse tipo de reflexão é chamado de reflexão difusa ou de reflexão regular. A difusa, você tem aí raios refletidos, refletindo para lado diferente. No regular, você tem raios refletidos, seguindo o padrão da incidência. Perfeito? Professor, qual a justificativa disso acontecer? Eu vou trazer essa justificativa já já. Eu só quero que você observe que existem dois tipos de reflexão, né? A difusa e a regular. Porém, o que acontece em cada um, eu vou trazer já já para vocês. Perfeito? Show de bola, galerinha. Podemos ir para o próximo? Ficou alguma dúvida aqui nessa primeira telinha? Show de bola. Próximo fenômeno. Vamos lá. Segundo fenômeno seria a refração. Refração da luz ou refração luminosa é o fenômeno óptico caracterizado pela transmissão da luz pela superfície de separação entre os dois meios. Em que essa luz ela passa do primeiro meio entrando no segundo. E esse fenômeno ele pode ser classificado também como regular ou difuso. Olha aí, eu trouxe A e B. Professor, o que está acontecendo nas duas figuras? Nas duas figuras, eu tenho a luz
a luz incidindo na superfície S, que separa o meio 1 do meio 2, porém, essa luz ela consegue entrar no meio 2, diferente da reflexão, né? Olha aí, na reflexão, a luz ela não entra no meio 2, ela incide no meio que separa a superfície S, ela incide na superfície S, que separa o meio 1 do meio 2, mas ela não chega a ser transmitida, ela não chega a passar para o meio 2. E aí que tá. Aí que é a diferença para a refração. Na refração, a luz ela consegue entrar no meio 2. Só que quando ela entra paralela da mesma forma como ela estava no meio 1, essa refração é chamada de regular. Então, quando segue um padrão, eu chamo essa refração do tipo regular. Quando eu não sigo esse padrão, quando os raios eles entram no meio 2 e não seguem o padrão que era lá no meio 1, eu chamo essa refração do tipo difusa. Ok? Então eu tenho essa diferença entre a regular e a difusa. Você observa aí na tela que, na regular, os raios de luz seguem um padrão permanecendo paralelos um ao outro, mesmo quando eles saem do meio 1 para o meio 2. Já na difusa, eu não tenho esse padrão de luz. A luz ela acaba passando para o meio 2 e indo para lados diferentes, sofrendo um desvio para pontos diferentes do meio 2. Professor, então a diferença da refração para a reflexão é só a transmissão da luz? Isso. A luz ela é transmitida para o segundo meio. É só essa a diferença da reflexão para a refração. E o terceiro e último fenômeno? O terceiro e último fenômeno nós chamamos de absorção da luz. Absorção da luz. No fenômeno de absorção da luz, a luz ela incide novamente na superfície S, porém ela não retorna e nem é transmitida. Olha só a diferença. Durante o fenômeno da absorção de luz, eu tenho a incidência da luz. Tenho a incidência da luz na superfície que separa os dois meios. Porém, eu não tenho, olha só, retorno ou transmissão dessa luz. Não tenho retorno ou transmissão dessa luz. Aí eu digo que houve absorção. Professor, me dá um exemplo. A produção da cor preta. Como é que a cor preta ela é produzida? Segundo a óptica,
A cor preta ela é produzida por meio do processo de absorção. Por exemplo, a gente viu nas aulas anteriores que se eu vejo azul, se eu consigo observar uma superfície azul, é porque a luz branca está incidindo naquela superfície e refletiu apenas a parte azul dela. Ou a luz azul incidiu naquela superfície que também é azul e sofreu reflexão. Ok? Professor, e a cor preta? A produção da cor preta já é diferente. Você pode incidir qualquer luz naquela superfície. Porém, eu não tenho retorno da luz. Pode ser luz branca, pode ser vermelha, pode ser azul. A superfície continua preta. É idêntico quando você observa aqueles estúdios de revelação de fotos pelo negativo. Como é que a pessoa revela uma foto pelo negativo? Ela expõe a fotografia a uma luz vermelha. Se eu expor um objeto branco na luz vermelha, ele fica vermelho. Porque chega aos meus olhos apenas a cor vermelha. Se eu coloco um objeto vermelho exposto à luz vermelha, ele fica vermelho também. Permanece vermelho. Agora, se eu expor um objeto preto à luz vermelha, ele vai permanecer preto. Porque ele não reflete a luz vermelha. Ele absorve ela totalmente. Tá? Então, o fenômeno da absorção está associado ao não retorno ou passagem da luz por uma superfície de absorção. Galerinha, finalizamos aqui o estudo dos 3 fenômenos. Vou querer saber se tem alguma dúvida. Vou querer saber se ficou alguma dúvida sobre esses 3 fenômenos. E aí? Vou dar um minutinho para vocês em cada uma das telinhas desses fenômenos, tá? E aí a gente volta para falar especialmente da reflexão. Um minutinho na tela.
Jovens, vamos lá. E aí a gente vai trabalhar agora com o fenômeno da reflexão da luz. Vamos colocar mesmo esse fenômeno agora como nosso foco. Beleza? Então, como eu estava falando para vocês, o fenômeno da reflexão, ele vai acontecer quando um raio luminoso atinge uma superfície refletora. É muito importante a gente ter uma superfície refletora. Por exemplo, na absorção da luz, como a gente viu, a superfície não é refletora. A superfície é totalmente uma superfície que cabe, que promove a absorção. Tá? É uma superfície que altamente produz a absorção. Então, ela não tem características de reflexão. Como, por exemplo, um espelho. Um espelho é uma superfície refletora. Todo raio de luz que incide nessa superfície, ele acaba retornando para o meio original. Você pode testar isso tirando uma foto com flash na frente do espelho. O que vai acontecer? Você só vai ver aquele clarão, não é? Do flash. Por quê? Porque o raio de luz ele atinge a superfície refletora, que é o espelho, e ele retorna para o seu meio original. Ele retorna para onde ele se originou. De onde ele se originou. Tá? E, através desse fenômeno, nós conseguimos enxergar os corpos que não possuem luz própria. Os corpos secundários, né? Os corpos secundários. Fontes de luz secundárias. Aí você tem o exemplo de um riacho com sua água parada, produzindo o reflexo total de do céu, de uma montanha e das árvores à margem desse riacho. Então você vê com nitidez a imagem da montanha, da floresta, do céu, como se estivesse realmente de cabeça para baixo, né? Todos esses objetos. Então aqui você tem uma reflexão. Basta agora você classificar se essa reflexão ela é regular ou ela é uma reflexão difusa. Vamos lá então. Classificar essa reflexão. A reflexão regular. A reflexão regular é um dos tipos de reflexão que existem. E essa reflexão ocorre quando o raio luminoso incidente e o refletido obedecem às leis da reflexão. A gente vai ver adiante essas leis, mas eu posso adiantar para vocês que nesse processo, nesse fenômeno de reflexão regular, eu tenho algumas características que fazem esse fenômeno ser uma reflexão regular. Por exemplo, a superfície refletora, ela tem que ser uma superfície lisa, perfeitamente lisa, como é o caso do espelho. Você observa aí o cachorrinho diante de um espelho e esse espelho é uma superfície refletora lisa.
perfeitamente lisa. E a imagem produzida é uma imagem perfeita, igual ao cachorrinho. Então, quando a reflexão ela é regular, eu estou diante de uma superfície perfeitamente lisa e eu consigo produzir imagens simétricas iguais ao objeto. Se eu colocar uma vela na frente desse espelho, eu vou ver a vela exatamente. O cachorrinho tá observando com tanta realidade a sua imagem que ele está pensando que é outro cachorrinho. Tá? Então a reflexão regular ela produz imagens idênticas ao objeto por conta dessa característica, né? A superfície é perfeitamente lisa. E aí você vê que porque essa superfície é perfeitamente lisa, pelo fato da superfície ser assim, os raios incidentes paralelos, eles retornam paralelos também. Isso vai produzir uma imagem perfeita, uma imagem igual ao objeto. Quando a reflexão é do tipo difusa, os raios incidentes e refletidos não formam o mesmo ângulo. Não formam o mesmo ângulo. Você observa agora que a imagem aí do castelo, do hotel, não sei o que é, dessa construção, ela produz reflexão no lago. Só que agora as águas do lago não são paradinhas, não são paradas, tem uma certa ondulação. E por conta dessa ondulação, a superfície ela não é perfeitamente lisa. Ela tem imperfeições. Essas imperfeições vão produzir nos raios refletidos ângulos diferentes. Você observa que eu vou incidir raios nessa superfície que seguem um padrão, são paralelos entre si e de mesmo ângulo entre si. Porém, os raios refletidos já não seguem esse padrão. Você observa que tem um dos raios aí que está mais afastado, né? Então, essa reflexão difusa, eu não vou produzir imagens semelhantes ao objeto. Eu vou produzir imagens diferentes. A imagem ela vai ficar mais distorcida do real. Ok? Então, são essas duas reflexões que nós possuímos. E agora, jovens, a gente vai estudar as leis da reflexão, que são leis que vão explicar o fenômeno da reflexão e como ele ocorre. E a reflexão regular segue essas duas leis que eu vou explicar agora. A primeira lei, ela vai dizer o seguinte: os raios de luz incidente, que nós vamos chamá-lo de RI. Raio de luz refletido, que nós vamos chamar de RR, precisam estar contidos no mesmo plano da reta normal. Que essa reta normal nós vamos chamar de N. Tá? Então você tem raio incidente RI, raio refletido RR e reta normal. Todas essas três retas
precisam estar contidos no mesmo plano. Ou seja, são coplanares, professor? São coplanares. Então imagina o seguinte. Imagina você desenhando essa imagem. Você vai desenhar essa imagem numa folha de papel. Aqui está a superfície do papel. Essa superfície, no desenho que você vai fazer, deve conter o RI, que é o raio incidente, deve conter o RR, que é o raio refletido, e deve conter a reta normal. Essa reta normal é uma linha imaginária que vai separar o raio refletido do raio incidente. E ela forma 90 graus com a superfície S. Tá? Essa reta normal ela é perpendicular à superfície S. Tá bom? Analisando isso, analisando essa imagem que você desenhou no caderno, você vai perceber que RI, N e RR, todos os três raios, todas as três linhas, elas estão no plano do papel. Nenhuma delas está entrando no papel ou está saindo do papel. Todas elas estão desenhadas no papel. Então quer dizer que elas são coplanares. Todas elas estão no plano do papel. Certo? Então essa primeira lei só vai dizer isso. Reta normal, raio incidente e raio refletido, os três devem ser coplanares. Bom? E não esqueça, a reta normal, ela é uma reta imaginária que separa o RI do RR. Separa o raio incidente do raio refletido. E ela forma 90 graus com a superfície S. Superfície de separação dos dois meios. Jovens, para analisar essa primeira lei, eu vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutinhos na tela.
Vamos lá, galerinha. Voltando aqui, jovens, a gente vai agora analisar a segunda lei, né? A segunda lei da reflexão, ela já vai utilizar os artifícios matemáticos da geometria. Então, ela vai dizer o seguinte: os raios de luz RI incidente e RR refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à normal. Então, eles vão sempre formar o mesmo ângulo. Ok? Por exemplo, se a gente descobrir que o incidente e a normal, o raio incidente e a normal, formam um ângulo de 30 graus, quer dizer que o raio incidente e a normal, além de formarem esse ângulo, o refletido e a normal também formarão o mesmo ângulo. Então, jovens, o ângulo entre a reta normal e o raio incidente, vou desenhar esse ângulo aqui, ó. Ele tem que ser o mesmo ângulo que existe entre o raio refletido e a normal. Certo? Tem que ser o mesmo ângulo. Certo, jovens? E esses ângulos, eles possuem nomes. Eles possuem nomes. Tá? Eles vão possuir nomes. O primeiro de amarelinho que eu representei aí, o nomezinho dele será ângulo de incidência. Ele pode ser representado por θi. Esse θ na matemática representa ângulos, né? Ou apenas por i. Ou também por i chapéu. Esse chapéu representa que eu tenho um ângulozinho aí. Tá? E o ângulo de reflexão, ele pode ser representado por R minúsculo, por θr, que o θ ele vai representar ângulos na matemática, ou também pode ser representado por R chapéu, certo? Que esse chapéuzinho, como eu disse, representa ângulos, tá bom? Então isso acontece muito em espelhos, tá? Acontece muito em espelhos. Perfeito, jovens. Bacana. E aí, galerinha, nós vamos observar que esses ângulos, eles necessariamente devem ser iguais. Eles necessariamente precisam ser iguais. Essa é a nossa segunda lei da reflexão. Vou dar o timezinho de 2 minutinhos para vocês e aí depois a gente volta só com resolução de questões, tá? 2 minutinhos na tela.
Vamos então analisar agora algumas questões que vão trabalhar essas leis, principalmente a última, né? Nosso primeiro exemplo diz o seguinte: um raio de luz incide no espelho plano, formando com sua superfície um ângulo de 40 graus. Qual é o correspondente ângulo de reflexão? Professor, ele deu foi o ângulo de baixo. Isso. Ele deu foi o ângulo entre a superfície S e o raio incidente. Professor, o que eu vou fazer com esse ângulo? O que eu falei para vocês? Você tem que usar os seus conhecimentos da geometria, né? Olha só. Lá na geometria, você vai perceber que esse ângulo aqui de baixo, ele é um ângulo oposto pelo vértice com o de cima. Tá? Você vai usar POV, propriedade dos opostos pelo vértice, né? Jovens, esse ângulo é de 90 graus e ele é oposto pelo vértice a essa soma aqui, ó, incidente mais 40. Então, se eu somar incidente mais 40, eu vou achar 90. Esses dois ângulos, incidente mais 40, são ângulos complementares, cuja sua soma gera aí um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que 40 mais I é igual a 90. Posso ou não posso? Se 40 mais I é oposto pelo vértice de 90, então, propriedadezinha aqui do OPV está em dias, né? Jovens, então ficaria 40 para o outro lado, só que ele vai subtraindo. Então, fica 90 menos 40. 90 menos 40 dá um total de 50 graus. Então, o ângulo de incidência é 50 graus. Professor, mas ele pede o de reflexão. Galerinha, se o de incidência é 50 graus, o de reflexão tem que ser igual. Também é 50. Perfeito, galerinha. Olha aí, finalizamos nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Bora lá. Segundo exemplo, a gente vai usar a mesma questão que usamos aqui no primeiro. A gente vai usar a segunda lei da reflexão e os nossos conhecimentos da geometria, certo? Então, vamos lá. Um raio de luz incide no espelho plano, incide numa superfície refletora. O ângulo entre os raios incidente e refletido é 40 graus. Então, 40 graus aqui, ele vai representar o incidente mais o refletido. Determine o ângulo de incidência e o ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho. Então, além de querer saber quem é o I, eu quero saber quanto vale esse ângulozinho X, que é o ângulo entre o raio refletido e a superfície do espelho. Então, a gente vai
descobrir primeiro quem é o ângulo de incidência, depois descobrir quem é esse ângulo X. Então, a primeira parte da nossa questão é descobrir quem é o ângulo de incidência. Bom, se I mais R é igual a 40 graus, e pela segunda lei da reflexão, I é igual a R, eu posso dizer que eu tenho I mais I igual a 40. E aí, jovens? I mais I dá 2I. Tudo isso igual a 40. Se esse 2 passar dividindo, eu vou achar que o I ele vale 20 graus. E aí a gente achou o ângulo de incidência. Na volta do nosso intervalo, né, do nosso pequeno intervalo, a gente vai descobrir agora esse ângulo X, que separa o ângulo de reflexão da superfície do espelho. Tá bom? A gente volta já já e já já a gente responde essa questão. Até lá!